Então, nós vamos iniciar o capítulo 12º, né? Amai os vossos inimigos, restituir o mal com o bem. E que nós podemos, né, iniciar citando, falando um pouco desse nosso amigo divino, né? Nesse irmão que nos toca tanto o coração, que é o meigo Rabi da Galileia, que ninguém em qualquer tempo pode ser comparado a ele, dada a sua evolução, dada a sua dedicação, dado o seu amor sublime, que vela por nós desde há muitos séculos, milênios até, quando ele mesmo organizou a vinda do nosso planeta se destacando, né? Formando o nosso orbe, preparando para que nós pudéssemos evoluir, crescer, voltar para os braços do Criador. E ele, então, começa fazendo uma citação da lei de Moisés, né? Porém, imediatamente, ele já inicia uma nova era. Como que dizer que aquela lei antiga não poderia mais ser cumprida, mas que a partir daquele momento, uma nova era estaria se instalando aqui nesse planeta, e que ao invés da vingança, do ódio, seria implantada no planeta Terra a era do amor. E nós vamos pedir licença para ler só a introdução do Evangelho, para nós, então, fazermos o comentário. Restituir o mal com o bem. Aprendeste o que foi dito. Amareis vosso próximo e odiareis vossos inimigos. E eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos de vosso Pai, que está nos céus, que faz erguer o seu sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e injustos. Porque, se não amardes, senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Os publicanos não o fazem também? Se não saudardes, senão os vossos irmãos, que fazem nisso de especial? Os pagãos também não fazem? Eu vos digo que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e fariseus, não entrarei no reino dos céus. E só para nós concluirmos, ele ainda vai no item 2, se não amarem, senão os que vos amam, que reconhecimento nisso tereis? E aqui, nós vamos dar uma puladinha, né? Que ele fala que se não fazeis o bem, senão aqueles que vos fazem, que contentamento nisso tereis? As pessoas de má vida também fazem a mesma coisa. Então, ele chama atenção aqui nesse início, primeiramente, né, para encerrar esse ciclo de vingança. E chama atenção, inclusive, vou tirar aqui o óculos, para mostrar que Deus, né, sobressair o amor de Deus sobre a sua criação, sobre seus filhos. O Deus de misericórdia, o Deus de amor, né? O Deus justo que vai nascer o sol sobre os justos e injustos, né? De chuva sobre os maus, sobre os bons. Então, mostrando desde já que Deus é o Pai e que, por sermos filhos de um mesmo Pai, somos todos irmãos. Acima de tudo, ele mostrando o amor divino. Mas nós poderemos ver assim, se é fácil amar os nossos amigos, e aí nós perguntamos, será que é tão fácil amar o próximo como Jesus ensinara? Porque mesmo aqueles que nós temos a amizade, nós temos a afeição, foi a uma rixa, a uma discordância, e às vezes até uma certa inimizade, né? Mas como é que nós poderemos dizer que amar os inimigos é fácil? Não é. Esse, inclusive, para mim, pelo menos, é um dos capítulos mais difíceis do Evangelho. Né? E nós vemos que tem uma sequência. Né? O Kardec vem, um capítulo complementa o outro. Então, tivemos a lei de amor, né? Antes a misericórdia, a lei de amor e agora amor aos inimigos. Então, não é fácil. É um dos capítulos que nos proporciona, né, nos chama atenção ao desafio que ele propõe. Então, só amar só quem nos ama é muito fácil, né?
O difícil mesmo é ser experimentado, né? Até aqui no Evangelho, eu estava vendo nesse instante, o Fênelon faz referência que quando ele esteve encarnado, ele passou por essa grande prova, que é uma das mais difíceis, né? Você suportar, tolerar, ter paciência com aqueles que lhe testam, com aqueles que não vivenciam a lei de amor. Então, o mérito está justamente aí, né? A vitória sobre o mal, a vitória sobre o nosso egoísmo, a vitória sobre a nossa vaidade, sobre o orgulho, não é? É justamente quando nós conseguimos o mérito de não fazer mal a quem nos quer mal. Então, pagar o mal com o bem, que é o estudo dessa noite. Então, o inimigo ele vem provar a nossa paciência, a tolerância, a nossa resignação, né? Mas quem é esse inimigo? Às vezes a gente acha assim, que o inimigo é algo bem distante, ou que tenha que ser alguém que tenha realmente causado uma coisa muito forte, muito perversa. Mas não. O inimigo, às vezes, é aquele simplesmente que não comunga com nossas ideias. Né? Nós temos a intolerância religiosa, é aquele que não comunga com os nossos ideais de religiosidade, é aqueles que não combinam com o mesmo time, né? Estamos aí no futebol, na política. Então, nós vemos, às vezes, amizades de anos se dissolverem por conta de uma bobagem. E aí se cria uma inimizade, são esses os inimigos, né? Então, nós vemos países que até hoje brigam por conta da intolerância religiosa, né? Nós vemos países que se agridem, como o Líbano, a Síria, né? A Coreia do Norte, tá? E que não vivenciam a lei de amor e nem sequer concebe a ideia de perdoar, né? De se unir a outra pátria. Então, as pessoas também acham que o inimigo é um obsessor. Será? Será que o obsessor, que muitas pessoas chegam à casa espírita, né, dizendo, às vezes até com ódio, em desequilíbrio, porque eu tenho raiva dele porque ele me persegue, mas se o espírito, e aí nós vamos fazer uma comparação com a doutrina, trazer para a doutrina espírita, né, que para a pessoa que é materialista, que vê apenas a vida presente, é muito difícil para ela perdoar, é muito difícil para ela amar o inimigo, né? Porque ela só vê a vida do berço ao túmulo. Então, ele quer mesmo que ele morra. Mas, como o próprio Evangelho diz, né, que diz assim, morto o animal, morto o veneno, ele não se adequa ao ser humano. Né? Porque nós sabemos que não existe morte, então a vida continua e após a passagem, o regresso à pátria espiritual, ao mundo normal primitivo, nós vamos ter contato, continuar vivo e vamos então ter a perseguição, né? Um inimigo que está de um lado oculto, aparentemente, que nós não vemos. Então, é melhor ver esse inimigo aqui enquanto está encarnado. E o próprio Jesus fala, né, que nós deveremos nos reconciliar com os nossos inimigos enquanto estamos a caminho com ele, a caminho aqui na Terra, né? Justamente porque as brigas, as rixas, o ódio continua além da vida física. Mas para o espírita, né, ele vê a vida passada, analisa o presente e o futuro. Então, o presente é o reflexo do passado, assim como nós estaremos formando, né, o nosso futuro. Futuro de dor, de infelicidade, dependendo de como nos conduzimos na vida presente. Mas de que forma nós poderemos amar o inimigo? Será que é fácil amar o inimigo assim? Né? Então, o Evangelho fala que nós não podemos ter a mesma afeição, a mesma confiança que nós temos por uma pessoa que é nosso amigo. Até porque o coração bate diferente quando nós até antipatizamos com alguém, né? Então, existe uma lei, a lei da física, da assimilação e repulsão dos fluidos, né? Em que as pessoas que estão em desequilíbrio, as pessoas que pensam o mal, as pessoas que fazem o mal, geralmente elas irradiam energia que
nos dá um certo mal-estar, né? Porque somos filhos de Deus, somos criação divina, e cada ser criado tem a sua energia. Então, aquele que ama bastante ou que se esforça por amar, geralmente as pessoas passam uma paz, você quer ficar do lado, enquanto que aquele que pragueja, que maldiz a vida, vive reclamando ou que faz o mal, nos deixa uma certa impaciência. Acreditamos que até as pessoas que se dizem, no meio espírita, médio pedra, né, é capaz de sentir um mal-estar quando está próximo a uma pessoa que é desequilibrada, né, digamos assim, desarmonizada com as leis, com a lei divina, com a lei de amor. Então, simplesmente o Evangelho pede para que a gente não deseje mal, para que a gente não faça o mal, para que nós não venhamos a retribuir o mal que recebemos com o mal e sim o bem. E como é que vamos retribuir? Como é que se paga o mal com o bem? É justamente isso, né? Nós não desejarmos, não alimentarmos o ódio, não alimentarmos desejo de vingança, né? É justamente ficarmos felizes em ver aquela pessoa que aparentemente é nossa inimiga na atualidade, mas um feliz no sentido de que vemos como um irmão, porque na realidade o inimigo, que também podemos ser nós mesmos, né? Porque a gente se refere sempre ao inimigo, ao que nos fez mal. E quantos males nós temos feito no decorrer da nossa existência ou das nossas existências? Não é? Então, nós também poderemos ser inimigos de alguém, porque nem todo mundo comunga com a nossa forma de pensar, com a nossa religião, com as nossas atitudes. E, às vezes, nós sabemos que existe também o inimigo até da doutrina espírita, né? Sabemos os inimigos de Jesus, que estão do outro lado, e também aqui na Terra, as pessoas que não acreditam que ele esteve aqui entre nós, por exemplo. Não é? Então, é justamente não desejar o mal, o desejo de vingança, justamente sair da sintonia do perseguidor, do inimigo. E por que sair dessa sintonia? Olha, nós já citamos a questão da obsessão. Então, as raivas, o ódio, a malquerência, a desavença, o desejo de vingança se perpetua além do corpo físico. Mas também nós vemos que essa sintonia, esse efeito, né, do ódio, né, vai muito mais além da vida física, mas também prejudica aquele que retém esse sentimento aqui na Terra. Olha, perdoar, ele tem um efeito salutar sobre a nossa saúde. Hoje, todos nós sabemos a importância do perdão, né, na nossa saúde. Então, o perdão, ele traz benefícios, não só além da vida física, mas o benefício já nessa encarnação. Além de nós nos libertarmos, né, das algemas, não ficarmos presos, não precisarmos, na vida futura, em outra existência, resgatar, caminhar com ele numa forma de animosidade, né? Nós vemos que vamos beneficiar a nossa saúde. Então, os estudos atuais mostram que o perdão ele traz benefícios, primeiramente para o coração. Que as pessoas, segundo as pesquisas, aqueles que têm muita raiva, muito rancor, que perseguem, que muito odeia, são pessoas propensas a ter infarto. Então, quando se perdoa, a sua pressão arterial ela se normaliza. Ou quando não, quem já tem, né, já abaixa um pouquinho. Então, traz o benefício para o próprio coração. O perdão também fortalece, olha só, o sistema imunológico. Olha só quantas bênçãos, quanta coisa nós deixamos de vivenciar por não sabermos, né, por estarmos ainda relutando em seguir a lei antiga do olho por olho, do dente por dente. Então, contribui para a saúde, para a imunidade e para a saúde mental também. Né? O estresse, por exemplo, diminui quando você perdoa, porque você não fica remoendo. Então, é todo um benefício para o seu fígado, né, que vai fabricar menos bilis, tranquiliza mais o seu sono, a pessoa dorme melhor, controla o nervosismo, favorece, inclusive, o auto-perdão. Porque quando você se sente em paz, quando você se sente quite um com o outro,
com a lei divina, né, você sente paz. E a proposta é justamente essa, porque observemos que Kardec, ele fala assim, que nesse capítulo, que se o amor ao próximo, ele é o princípio da caridade, o amor ao inimigo, ele é a sua aplicação mais sublime. Olha que coisa linda, não é? Então, assim, na pergunta 868 no Livro dos Espíritos, por exemplo, Kardec indaga sobre como é que Jesus vê a caridade. E nós, ultimamente, nós temos sempre vendo, estamos sempre percebendo a importância de algumas passagens, de alguns ensinamentos para a atualidade. Então, na pergunta 868 do Livro dos Espíritos, eles ensinam a espiritualidade maior, ensina como Jesus entendia a caridade propriamente dita. Né? E a gente usa aquela sigla, o BIP, né? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, quando ele diz benevolência para com todos, não é benevolência para quem a gente ama, para aquele que está próximo, não é só para o nosso filho, para o nosso amigo, para as pessoas do centro espírita. É benevolência para com todos, não exclui ninguém. Então, esse todo, quem é que está em tudo? O inimigo, né? Aquele que nos fez mal, aquele que nos maltrata, porque o nosso próximo também é aquele que nos faz mal, não é isso? Então, mostra a caridade, que benevolência, então, que deveremos ter com todos. Indulgência para com a imperfeição alheia. Por quê? Você não quer perdoar, não quer reatar os laços, porque você analisa apenas, você não, nós, analisamos apenas os defeitos, as imperfeições, quando nós também somos imperfeitos, quando nós erramos e caímos muito durante as existências que já tivemos, quando nós trazemos tantas imperfeições ainda dentro do nosso coração, não é? Quando nós sacudimos pedra no telhado alheio, no telhado de vidro, mas quando o nosso é de vidro puro. Né? Então, nós vemos sempre com a lente de aumento, né, os defeitos das pessoas que nós não comungamos, que nós antipatizamos, ou aquelas que nos fizeram mal de alguma forma. Então, indulgência e perdão das ofensas. Olha só, perdão. Então, é um exercício diário. Né? O próprio Evangelho fala no homem do bem, né? Aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade. Então, Jesus, toda a doutrina dele tem por base o amor. E a caridade é o amor em ação. Observemos que, ainda hoje, nós temos dificuldade de compreender, de vivenciar o amor como verdadeiramente deveríamos vivenciá-lo, como Jesus vivenciou e alguns irmãos nossos de outros séculos, digamos assim, né? Então, nós temos essa dificuldade, embora a nossa essência seja essa, a essência do amor, porque somos filhos de quem? De Deus, de quê? De Deus, né? Que é o Pai de amor que Jesus revelou. Então, nós temos essa faísca, essa centelha divina, nós trazemos essa virtude, esse céu interior, não é? Essa felicidade que basta apenas acessarmos, querermos acessar. Como diz o próprio Livro dos Espíritos, os Espíritos falam que o que é que nos falta? A vontade. Não é isso? Então, tem até uma passagem, uma lendazinha, uma historinha, que conta que um determinado monge, ele estava à beira de um rio, de um lago, e que viu que estava se afogando um escorpião. Ele, então, tentou salvar o escorpião. Tentou a primeira vez, o escorpião foi e picou sua mão. Ele soltou. Quando ele passou aquela dor, ele viu que o escorpião estava se afogando. Ele vai, então, pega de novo, tenta ajudar o escorpião. O escorpião o pica por 3 vezes. E um discípulo que estava ao lado disse: Senhor, não está vendo que ele vai te picar todas as vezes? Por que não deixa morrer?
Aí ele foi, pegou uma folha e tirou o escorpião da água. Então ele disse ao seu discípulo: é da natureza do escorpião picar, tanto quanto é da minha natureza ajudar, ou seja, amar. Então, é a nossa natureza. Basta apenas que tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir, como disse o nosso mestre. Porque a nossa essência é essa. Jesus, quando aqui esteve há 2000 anos atrás, veio justamente trazer uma nova proposta, veio justamente revelar, inaugurar uma nova era, a era de amor, para que as pessoas encerrassem aquele ciclo de vingança e começassem a vivenciar a lei de Deus, do Pai maior, que é todo misericórdia, que é todo justiça e que é todo amor. Sendo assim, nós ainda não compreendemos o amor na sua essência, como Jesus nos revelou, como Jesus nos ensinou. Ainda estamos acostumados a vivenciar aquele amor eros, né? O amor romântico, o amor da sensualidade, o amor prático, né? O amor filia, que é aquele que está ligado à amizade, por exemplo. Né? Mas a ideia, o foco, a meta é chegarmos ao amor ágape. É aquele amor que transborda. É aquele amor que nós vemos nos livros, né, espíritos, por exemplo, nos romances, nas passagens, como nós poderemos citar agora o livro de Paulo Estevão, né? Quem não se lembra, se recorda das palavras lindas de Estevão, quando ele está sendo apedrejado e antes de falecer, de morrer, ele conversa, olha para Abigail e diz: Saulo defendeu Moisés até o último momento. Imagino que ele não fará quando conhecer Jesus. E o que é que nós sabemos de Saulo? Olha só, o inimigo de Estevão, né? E ele já tendo esse pensamento, essa indulgência, essa visão além, muito além, né, do que Saulo realmente significaria para nós agora no presente. E o que foi que Saulo fez? Ainda continuou perseguindo, matando, né, ser inimigo dos cristãos, mas na estrada de Damasco, ele vê uma grande luz, cai, se torna cego. Mas depois, quando ele levanta, ele só questiona: Senhor, o que queres que eu faça? E a partir dali, em que ele é levado, em que o Ananias tira as escamas dos seus olhos, e que ele é instruído, esclarecido, e ele se recolhe, vai meditar, pensar, não é se esforçar, reformar, que não foi fácil, porque ele era inimigo de todos os cristãos. Então, acreditar, até para os próprios discípulos, era difícil acreditar naquele homem, não é? Perdoar Paulo. Mas Estevão, observemos que ele já perdoou a Paulo. Olha o amor, né? Porque o verdadeiro cristão, digamos assim também, o homem de bem, não é? Se pratica a lei de amor, de justiça e caridade, ele tem a mente aberta e tem o coração também muito aberto a irradiar o amor divino que habita dentro de si. Um outro exemplo que nós poderemos citar também, de prova desse arrebatamento de quem conhece Jesus, de quem sintoniza com seu psiquismo, de quem já o entende a necessidade do amor, inclusive na forma do amor que ultrapasse o ciclo familiar, que ultrapasse as paredes das instituições religiosas, um amor que alcance os inimigos, é a Joana de Cusa, não é? No ano 69, nós vamos encontrar essa velha discípula do Senhor amarrada à poste do martírio. E os seus filhos ali, tomando chicotada, ela vê, né, se lembra do sofrimento de Maria, da sua resignação, do testemunho na fé, e ela, então, pede ao filho que se cale, quando ele pede para abjurar Jesus, para negar Jesus, para que ele saísse dali ilesos, e ela pede para que o filho se cale. Então vem um algoz, não é? Que naquele momento estaria sendo o seu inimigo, e começa a atear fogo naquelas madeiras, e as labaredas começam a lamber-lhe as pernas envelhecidas, e eles então, o verdugo pergunta: o teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? E ela reúne toda a força da sua alma e diz: não apenas a morrer, mas também a te amar.
Olha que coisa linda, quando nós realmente, né, temos a coragem de ser, né, de ser cristão. Recordemos que Jesus dissera que meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Ele não diz por muitos se armarem, não é? Mas amar. Então, o amor, ele não vê a quem ele chega, a quem ele beneficia. Então, a proposta que Jesus trouxe é justamente uma nova proposta de ser, do Espírito se tornar manso. É uma proposta de mansuetude, porque o amor o torna calmo. A partir do momento que você ama, mas ama intensamente, e até atingir a condição de um amor ágape, em que há doação, em que você não pensa em um momento, como o nosso irmão Falco falou na semana passada, dos criminosos, né? Se você vai ou não salvar alguém que te fez mal, que te prejudicou, está morrendo. O cristão verdadeiro, aquele que ama, que tem Jesus no coração, ele não pensa, ele já age. É igual para você fazer a caridade material. Uma pessoa te pede, por exemplo, um pão, você vai pensar, ou então um dinheiro para inteirar sei lá, um remédio, alguma coisa. Se você pensar, né, olha o tempo, não é suficiente. Então, o arrebatamento, o amor divino, o amor Cristo que nós estamos a caminho, ele não para pensar, eu vou ficar sem dinheiro, não. Imediatamente age. Imediatamente vai suprir a necessidade orgânica daquele que está pedindo. Não é? Então, é um amor, é uma proposta de ser manso, pacífico e pacificador. É essa a proposta do Evangelho que nos traz. É essa a proposta desse capítulo, que nos tornemos mansos, porque a proposta justamente que Jesus traz nesse princípio de amor e caridade, né, desse capítulo 12º, é se tornar pacífico e pacificador. E por quê? Porque a proposta dele, o discurso profundo das bem-aventuranças, né? E quando ele fala do amor complementando, do amor ao inimigo, do amor que ultrapasse a família, né? Ele trouxe a proposta no Sermão da Montanha, em que o cordeiro e o leão bebessem na mesma fonte, que caminhassem juntos, que se ajudassem, que a águia e a pomba voassem juntas durante o dia, por exemplo. Então, é uma proposta sublime que nós achamos tão bela na teoria, nos livros, nos encantamos, mas que hoje, nessa proposta dessa pandemia, por exemplo, que nós estamos vivendo, é justamente para que o homem possa acordar para a sua realidade intrínseca, que é de amar. Nós não somos escorpiões, nós não somos leão, não somos animais felinos. A nossa capacidade, a nossa essência é ajudar. A nossa essência é amar. Então, é preciso que tenhamos a coragem de trazer à tona esse reino divino. Temos a coragem de comprar a pérola de grande valor que ele citou numa de suas parábolas. Porque a bem-aventurança é um hino, é um cântico, é um poema de amor, de esperança para todos que sofrem aqui na Terra. E esperanças, felicidades prometidas, inclusive, além da vida física. Então, e por isso, nós vemos a necessidade de nós buscarmos dentro de nós, né, beber dessa fonte de amor que nós temos e que ainda não descobrimos, e que nós somos capazes, porque todos nós somos capazes de amar, todos nós somos capazes de perdoar. E se nós temos dificuldade de perdoar, pelo menos vamos desculpar. Não é? Esse é o processo do discípulo de Jesus, daquele que ele dissera, meus discípulos serão conhecidos por muito se amar. Então, essa busca desse campo, dessa pérola, né, que ele fez aquela comparação, para que as pessoas entendessem, ele compara o reino dos céus a uma pérola de grande valor, né, que o homem estava procurando, e encontrando uma, vendeu tudo que ele tinha e encontrou aquela pérola. Aquela pérola simboliza justamente as virtudes ou a nossa vivência no amor que Jesus fala, da nossa essência. Vou aqui para o cachorro. Então, ele está fazendo barulho, desculpa, gente. Então, a busca dessa pérola de grande valor é justamente
buscar desenvolver esse reino dentro de nós, esse reino de amor, esse reino de paz, esse reino de felicidade, que a gente só encontra se nós tivermos verdadeiramente vontade, né, e colocar em prática a nossa fé. Porque de nada adianta dizermos que Jesus é o meu Salvador, Jesus é o meu Rabi, Jesus pregado numa cruz, que nós não deveríamos mais ter essa imagem de Jesus. Vamos, né, tirar essa imagem dele estendido na cruz. Mas vamos vê-lo, sim, de braços abertos a nos acolher. Então, os tempos são chegados. Por isso que estamos passando esses momentos de aflição, agora, na atualidade, quase 2 anos, né, principalmente, porque os tempos são chegados. É preciso que o homem desperte para essa necessidade de amar, para essa necessidade de perdoar, necessidade de crescer, de evoluir. Por isso que nós devemos repensar Jesus, ressignificar a nossa vida, tentando vivenciar os seus preceitos. Porque o verdadeiro espírita, como algumas pessoas têm dificuldade, não é, de dizer esse espírita, dizem, eu sou simpatizante. Não existe o espírita perfeito. Como Kardec nos fala, é aquele que se esforça por vencer suas más inclinações. Então, todos nós somos passíveis de amar, de perdoar, porque nós temos um passado de erro, mas devemos esquecê-lo e devemos avançar para os dias iluminados que nos esperam, como diz Paulo de Tarso. Então, Jesus, em sua parábola, faz as comparações com o do reino de Deus, da felicidade plena, mostrando a necessidade do homem voltar para dentro de si mesmo, buscar essas virtudes, despertar essa luz que existe dentro de nós, não é? Tem luz. Ele mesmo disseram, sois deuses, né? Sois luzes. Então, assim, tem luz dentro da gente querendo sair. E nós sabemos que as trevas não vencem as trevas. Se somos luz, então, a luz vence a treva. Não é isso? Então, de uma certa forma, nós vemos, quando estamos no escuro, apenas um fósforozinho. Você acende, já clareia. Põe uma vela, clareia mais. Não é? Então, essa possibilidade que Jesus nos traz de vencer as trevas interiores das nossas imperfeições, não é a treva dos outros. Não interessa se o outro tem defeito, porque nós temos também. Então, não interessa se ele nos prejudicou, o importante é nós perdoarmos. E também, se fomos nós que erramos e pedimos o perdão e não somos perdoados, nós também estaremos com a nossa consciência tranquila e em paz, porque nós tentamos, não é? Então, a própria lei de causa e efeito, depois, através do nosso livre-arbítrio, nós vamos resgatando os erros que nós fizemos aqui na Terra. Então, Jesus, como os tempos são chegados, ele faz a comparação que o reino de Deus é semelhante ao fermento que a mulher, tomando uma porção, ela coloca em 3 medidas de farinha, até que tudo leveda. Olha só, eu acho tão lindo, eu sempre gosto de citar um pouco das parábolas de Jesus, porque ele faz, né, como divino pedagogo, psicólogo, psicoterapeuta, como mestre maior, ele ensinava, se adequava ao entendimento das pessoas naquela época, né? Então, aos pescadores, ele fala que o reino do céu é semelhante a uma rede que, lançada ao mar, apanha todas as qualidades de peixe e puxa os bons para o cesto e os ruins joga fora. E não é o que está acontecendo hoje em dia? Nessa grande transição em que nós vimos que aqueles que sintonizarem com o psiquismo do Cristo, aqueles que se esforçarem por vivenciar a lei de amor, mas a lei de amor que vai até o inimigo verdadeiramente, sem orgulho, sem vaidade, sem humilhá-lo, né? Esses terão a oportunidade de reencarnar aqui na Terra, ou em mundos melhores, né? Mas aqueles que não comungarem, aqueles que insistirem no seu endurecimento, que ainda insistirem naquela velha história da Gabriela, né? Eu nasci assim, vou ser sempre assim. Não vou cantar, porque não vou ferir os ouvidos de vocês. Mas tem gente que é assim, eu sou assim, não vou mudar, né? Não é essa a proposta do Evangelho. Então, nós sabemos que espíritos estão tendo, desde a década de 80, as últimas oportunidades de reencarnar na Terra, e que se eles não se adequarem, se não se melhorarem, que não se esforçarem o mínimo que seja para vivenciar a lei de Deus,
Eles serão remetidos para mundos expiatórios, onde verá prantos e ranger de dentes. Então, olha aí a rede puxada a mar, né? O que não presta será jogado fora, no sentido simbólico, né? Então, a mulher pegou 3 medidas de fermento e botou em 3 medidas de farinha. O que significa que nós já vivemos os 3 primeiros milênios, e agora, nesse terceiro, é necessário que a doutrina de Jesus crie força, que apareça, que os bons se sobrepujam ao mal. O mal é mais barulhento, não é isso? Mas é preciso que esse amor divino venha à tona. É preciso que tenhamos a coragem de sacrificar os nossos defeitos, de sacrificar nossas horas, mas de sacrificar também o nosso ódio, a nossa pequenez espiritual. E realmente temos coragem de dizer assim: eu sou cristão, eu sou seguidor de Jesus, porque eu amo, porque eu me esforço por perdoar, porque eu desejo bem, porque eu me alegro com a felicidade daquele que me prejudicou. Essa é a proposta que Jesus traz para todos nós, né, nesse momento. Então, ele é realmente insuperável, né, com a sua mensagem. Não existe realmente nenhum imperador, nem rei, nem ninguém que possa superar Jesus em candura, em brandura, em amor vivenciado aqui na Terra. Um amor, os ensinamentos que a poeira dos séculos não conseguiu apagar. Um amor, um poema nas bem-aventuranças que é tão atual, depois de 2000 anos, ainda temos como atual esses ensinamentos tão necessários para a nossa vida íntima e da coletividade. Então, essa pérola de grande valor é justamente descobrirmos as virtudes, descobrir o cristianismo em sua essência e partir para vivenciá-lo. Tem até como Jesus disse, meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem, e aí nós vemos que nessa pandemia em que a espiritualidade nos chama atenção para essa necessidade de doação, para a necessidade de amar, para a necessidade de se perdoar pátria com pátria, né, os outros países, para que não haja uma terceira guerra mundial, para que o amor comece a ter efeito e o planeta comece a grande transformação no mundo de regeneração dentro de nós. Porque o mundo só será regenerado quando nós verdadeiramente nos regenerarmos interiormente. A grande mudança, a grande transformação começa dentro de nós. Por isso que tem uma música que nós estamos aproximando, né, deixa eu ver a hora, do nosso tempo. Aí faltam 10 minutos. Né? Tem uma música que diz assim: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, não é? Acho que todo mundo já compreendeu, já entendeu, já ouviu, não é? Sobre essa música. Então, eu trago para a nossa realidade de hoje, na pandemia, de hoje como cristãos, de hoje como filhos de Deus. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Ou seja, é preciso amar intensamente, independente do seu credo religioso, independente do seu gênero, independente da sua pátria, independente de tudo que haja de contrário à nossa maneira de pensar. Porque o amor, ele desarma. Né? Eu sempre gosto também de falar, de certa feita, eu tive a oportunidade de sentir na pele como realmente o amor desarma. Eu tinha um cachorro que se chamava Freud, e eu coloquei esse nome justamente porque ele tinha uma função psicanalítica na minha casa, né, para com um dos meus filhos. E eu estava passeando na orla com ele, quando de repente eu vejo meu filho se aproxima, ele ainda era criança, na puberdade, digamos. E aí ele vem correndo e eu parei. Ele disse: minha mãe, eu tenho 2 notícias para te dar. Uma boa e uma ruim. Qual é que a senhora quer? Aí eu disse: diga ruim primeiro. Ele disse: quebrei a chave da porta do apartamento. De novo, né? Já era a segunda vez que ele estava quebrando em um mês. Então, quando eu me armei, que foi dar aquele carão, dar aquela chamada, ele disse: e a boa é que eu te amo. Pronto, aí eu me desarmei. Né? Não tive mais como dar aquela chamada, mas aí já parti para a conversa. Então, essa questão do amor, na atualidade,
do amor que a gente vence a inimizade, porque tudo passa na vida, inclusive a inimizade. Porque se sabemos que a doutrina espírita nos proporciona, como consolador prometido, as esperanças que Jesus promete, ela vem justamente solidificar isso em nossa alma, em nosso coração, né? Que nós deveremos praticar o bem, independente a quem seja. Assim como na parábola do bom samaritano, né? O rapaz perguntou a ele: quem é o meu próximo? E agora nós jogamos para todos nós: quem é o nosso inimigo? Que fique como reflexão, não é? Porque muitas vezes nós trazemos no coração um sentimento de ódio, mas na própria oração dominical, Jesus fala, ensinou que nós deveremos perdoar aos nossos ofensores, na medida que perdoarmos, que deveríamos ser perdoados na medida que perdoarmos aos nossos ofensores. Né? E nós oramos, às vezes, tão maquinalmente que não percebemos. Muitas pessoas nem pararam para meditar sobre essa oração maravilhosa. Então, o próprio Evangelho também nos fala que quando nós tivermos para fazer uma oferenda a Deus, que são os ensinamentos antigos, e lembrarmos que temos alguma coisa contra alguém, devemos deixar a oferenda, porque na época de Jesus era comum fazer essas oferendas, deixar aquela oferenda e ir se reconciliar com o adversário, enquanto estamos a caminho com ele. Por isso que Jesus disse, se alguém insistir para tomar a tua túnica, dá também a capa. Se insistir para caminhar 1.000 metros com ele, anda 3.000 metros. Porque é a oportunidade nessa caminhada de se reconciliar, de se tornar um inimigo, um amigo. Através da conversação, através da convivência, até da empatia de um com o outro. Então, são oportunidades que são colocadas em nossas vidas para nos testar a fé em Deus, testar o conhecimento que temos a ser, que a doutrina espírita nos proporciona, testar a fé, mas, acima de tudo, testar a nós mesmos, que somos filhos de Deus. E temos a herança divina, que é o amor. Temos essa partícula divina. Né? E que Jesus, que descera dos páramos celestiais para cantar o lindo poema de amor à humanidade, nas bem-aventuranças, trazendo-nos a esperança ao coração sofrido, prometendo a felicidade àqueles que sofrem com resignação, àqueles que perdoam, àqueles que se libertam dessa algema do ódio, mas que, tornando-se livre, torna-se preso ao psiquismo do Cristo, vivenciando a lei divina, a lei de amor, plenamente. Então, meus irmãos, fica aqui a musiquinha para nós cantarmos, né, o nosso dever de casa, que é preciso amar intensamente as pessoas como não se houvesse amanhã, como se o mundo fosse acabar. Amém, manos, então. Que Jesus nos abençoe. Eu acho que já vai dar 9 horas, né? Que Jesus nos abençoe, que nos envolva com seu manto de paz e que o amor seja um constante em nossas vidas. Que possamos exercitá-lo no nosso dia a dia, exercitar em família, com os vizinhos, com aquele que antipatiza para conosco, com aqueles que comungam com os nossos ideais e, principalmente, meus irmãos, com aqueles que nos testam a paciência, a resignação, a nossa fé. Porque, como diz o Fénelon no Evangelho, é uma das provas mais difíceis, é você conviver com aqueles que não têm amor por você, com aqueles que te fazem mal, com aqueles que te prejudicam. Mas é justamente a oportunidade que temos aqui no palco da vida, nesse grande teatro, para nos reconciliarmos e para vivenciarmos essa lei tão linda que rege todo o universo, que está contida no átomo, na ameba, nos anjos e nos arcanjos, mas que, acima de tudo, nós precisamos despertar para essa realidade de amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Muita paz para todos. Que Jesus nos abençoe agora e todo sempre.